Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Lembra-lhes de quando Moisés disse à sua família: Por certo, entrevejo um fogo. Far-vos-ei vir dele notícia, ou vos farei vir um tição para vos aquecerdes. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. E quando ele lhe chegou, chamaram-no: Bendito quem está no fogo e quem está a seu redor, e glorificado seja lá o Senhor dos mundos. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. Ó Moisés, por certo eu sou Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. E lança tua vara. Então, quando a viu mover-se, como se fora cobra, voltou as costas fugindo e não volveu atrás. Alá disse: Ó Moisés, não te atemorizes. Por certo, junto de mim, os mensageiros não se atemorizam. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Mas para quem é injusto, em seguida troquem bem o mal. Por certo, sou perdoador, misericordiador. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. E faz entrar tua mão na abertura de teu peitilho, ela sairá alva sem mal algum. Isto está entre os 9 sinais para o faraó e seu povo. Por certo, são um povo perverso. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Então, quando nossos claros sinais lhes chegaram, disseram: Isto é evidente magia. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. E negaram-nos injusta e soberbamente, enquanto suas almas se convenciam deles. Então, olha como foi o fim dos corruptores. Os filhos de Israel passavam por uma fase muito difícil. Eles estavam sendo condenados à humilhação e à indigência pelo faraó. Mas Deus Todo-Poderoso determinou preservar Moisés da ira do faraó. Inspirou a mãe de Moisés para colocá-lo num cesto e jogá-lo no rio. قصة سيدنا موسى عليه السلام, a história do profeta Moisés, que a paz esteja com ele. Moisés disse para o faraó e sua corte: Adorai Deus, o Senhor do Levante como do Poente,
se vocês raciocinam. O faraó se levantou gritando: Não existe outro Deus para vós, senão eu mesmo. O faraó dirigiu a palavra para Moisés e disse: Se você adora outro Deus, além de mim, você será preso. Moisés disse: Se eu mostrar sinais da minha veracidade, o que você responderá? Mostre seus milagres se você fala a verdade. Moisés jogou seu cajado no chão e ele se transformou numa grande serpente. O faraó e aqueles que estavam com ele tiveram um grande medo do animal. Moisés mostrou também a sua mão, depois que ele a tirou do seu bolso, e ela estava branca e pura. O faraó mandou trazer os mágicos. Ele disse: Chegaste-nos para fazer-nos sair de nossa terra com tua magia, ó Moisés. Então, em verdade, chegar-te-emos com magia igual, e marque entre nós e ti um tempo prometido, ao qual não faltaremos nem nós nem tu em lugar equidistante. Moisés disse: Vosso tempo prometido será o dia do ornamento, e que os homens sejam reunidos em plena luz matinal. Acreditamos no Senhor dos mundos, o Senhor de Moisés e Arão. O faraó ficou zangado com os mágicos e disse: Credes nele sem que eu vos permita? Certamente ele é o vosso líder. E foi ele que vos ensinou a magia. Juro que vos amputarei a mão e o pé de lados opostos, e vos crucificarei em tronco de tamareiras, e assim saberão quem é mais severo e mais persistente no castigo. Os mágicos responderam: Disseram-lhe: Por que nos criou? Jamais te preferiremos às evidências que Moisés nos trouxe e que não é magia. Faça o que quiser, você somente pode nos condenar nesta vida terrena. O faraó ficou mais zangado ainda. Os mágicos disseram: Nós cremos em nosso Senhor, que talvez perdoe os nossos pecados, bem como a magia que nos obrigastes a fazer, porque Deus é preferível e mais persistente. O faraó explodiu de raiva e mandou torturar os mágicos. No começo do dia, os mágicos eram magos, e no final do dia se transformaram em mártires. O faraó sentiu-se vencido depois de matar os mágicos, mas ele preferiu continuar teimoso, idólatra e continuar no erro. Assim sendo, Deus enviou os sinais de castigo, começando com a seca severa, depois o dilúvio, os gafanhotos, os insetos, os sapos e, no final, o sangue como sinais evidentes. Mesmo assim, o faraó e seu povo permaneceram no erro. O faraó disse: Sacrificaremos os seus filhos e deixaremos viver as suas mulheres. Assim seremos os seus dominadores. Quando Moisés soube da decisão do faraó, juntou seu povo e disse para eles: Oh, meu povo, se vocês acreditam em Deus, confiem nele. Os filhos de Israel não aguentavam mais a injustiça e a arrogância do faraó, então fugiram junto com Moisés na direção da terra sagrada. Andaram até chegar à praia. Sentiram muito medo. Como conseguiriam atravessar o mar grande? O medo deles aumentava à medida em que o faraó e seu exército se aproximavam. Eles temiam ser assassinados pelas mãos do faraó e de seus soldados. Então Deus revelou para seu mensageiro Moisés: Bata com o seu cajado no mar. Este se dividiu em duas partes, e cada parte era como uma grande montanha.
é mais um milagre dos milagres de Moisés. Que a paz esteja com ele. Sim, Ahmed, isso é mais um milagre, meu filho. Quando Moisés bateu com seu cajado no mar, apareceram muitos caminhos de terra seca. Os filhos de Israel se precipitaram para passar, com medo de que o faraó e seus soldados os pegassem. O faraó e seus soldados entraram pelo mesmo caminho e foram atrás de Moisés e seus seguidores. Quando estavam no meio do mar, Deus afundou todos eles. A água os engoliu por ambos os lados. Quando o faraó percebeu que a hora da morte dele chegou, reconheceu que estava errado e disse: Eu acredito no Deus no qual acreditam Moisés e seus seguidores, e eu sou um dos muçulmanos. Deus respondeu ao faraó, deixando claro que o seu arrependimento não foi aceito. Deus disse: E fizemos os filhos de Israel atravessar o mar. Então Faraó seguiu-os, ele e seu exército, transgressora e agressoramente, até que, quando o afogamento atingiu-o, ele disse: Creio que não há Deus senão aquele em quem creem os filhos de Israel, e sou dos muslimes. Alguns duvidaram da morte do faraó, pensando que ele não estava morto, que Deus teria mandado o mar jogar o faraó na terra firme para servir de lição para os outros. Deus disse: Foi-lhe dito: Agora? E com efeito desobedeceste antes e foste dos corruptores. Hoje salvar-te-emos o corpo, para que tu sirvas de sinal aos que serão depois de ti. E por certo, muitos dos homens estão desatentos a nossos sinais. Deus disse a verdade. Deus seja glorificado. Depois disso, Moisés e seu povo andaram na direção da terra sagrada. Moisés disse para seu povo: Ó povo meu, entrem na terra sagrada que Deus vos assinalou e não retrocedais, porque se retrocederdes, sereis desventurados. O povo respondeu: Ó Moisés, a terra sagrada está dominada por homens poderosos, e nela nós não poderemos entrar, a menos que a abandonem. Se eles a abandonarem, então nós poderemos entrar. Eles acrescentaram: Vai você com o teu Senhor e combatei-os, enquanto nós ficaremos aqui sentados. Deus ficou zangado com eles, porque eles tiveram tanto medo dos poderosos daquela cidade, mesmo que esse poder não se comparasse com a tirania do faraó, que foi castigado por Deus dando a vitória para os filhos de Israel. Isso é um sinal de que eles ainda não haviam aprendido. Deus os castigou, pois eles ficaram perdidos no deserto do Sinai durante 40 anos. Durante esse período, aconteceu algo. Um homem velho e rico tinha 3 sobrinhos. Esses queriam que o tio deles morresse logo para que eles pudessem colocar as mãos na herança. Um dos sobrinhos matou o tio e jogou seu corpo na estrada. No dia seguinte, o corpo do tio foi encontrado. O sobrinho dele chegou e começou a gritar, mostrando tristeza pela morte do seu tio. O povo não soube nada sobre o assassinato. Eles foram até Moisés e disseram: Pergunte ao teu Senhor quem foi que matou aquele velho homem. Moisés implorou a Deus e foi ordenado para sacrificar uma vaca. Moisés disse para seu povo: Deus mandou sacrificar uma vaca. Você está zombando de nós? Queremos saber quem é o assassino e você diz que devemos sacrificar uma vaca? Moisés disse: Guarda-me, Deus, de contar-me entre os ignorantes. Roga ao teu Senhor para que nos indique como ela é. Moisés disse: Ele falou que ela é uma vaca de meia-idade, que não é nem velha nem nova. Sua cor é amarela, misturado com um pouco de vermelho.
Roga ao teu senhor para que nos indique mais características desta vaca. Ele diz que tem de ser uma vaca mansa, não treinada para a lavoura da terra ou para a rega dos campos, sem defeitos nem manchas. Os filhos de Israel buscaram a vaca e a acharam. Eles a sacrificaram. Moisés bateu no corpo assassinado com um pedaço da vaca. O morto ressuscitou manchado de sangue. Moisés perguntou: quem te matou? O homem velho apontou para o sobrinho e morreu de novo. Um dia, Moisés fez um sermão perante o povo. Foi perguntado: quem possui mais conhecimento? Ele respondeu: eu. Deus o advertiu porque ele deveria ter respondido: Deus é quem possui mais conhecimento. Deus revelou a Moisés que há um servo de Deus no lugar onde 2 mares se encontram, que possui mais conhecimento que Moisés. Ele pediu a Deus como chegar até o homem. Deus mandou Moisés levar um peixe numa cesta. No lugar onde Moisés perder o peixe, é onde está o homem. Moisés então pegou o peixe e foi acompanhado por Iusha, filho de Num. Chegaram perto de uma rocha, pararam para descansar. O peixe se moveu na cesta e depois pulou para fora, caindo no mar. Quando Moisés e seu servo acordaram, foram buscar o peixe, mas não o encontraram mais no cesto. Enquanto buscavam o peixe, eles encontraram um homem coberto por um tecido. Moisés saudou o homem e disse: eu sou Moisés. O homem perguntou: você é Moisés dos filhos de Israel? Moisés respondeu: sim. Estou aqui para aprender um pouco de sabedoria. O homem respondeu: oh, Moisés, tu não serias capaz de ser paciente ao ficar comigo. Moisés respondeu: se Deus quiser, achar-me-á paciente e não desobedecerei as tuas ordens. O homem disse: então pode me seguir e não me perguntes nada até que eu te faça menção disso. Eles andaram na beira do mar até que passou um navio e pediram para que fossem levados. O homem sábio reconheceu quem estava no navio. Então aceitaram e foram com os donos do navio. Depois de algum tempo, Moisés ficou surpreso ao ver que o homem perfurou o navio com o machado. Moisés disse: eles nos aceitaram no barco sem pagar e você perfurou o navio deles para afogá-los? O homem respondeu: não te disse que és demasiado impaciente para estares comigo? Moisés disse: desculpa-me por ter me esquecido, mas não me imponhas uma condição dificílima. Enquanto andavam na praia, encontraram um menino brincando com outros meninos. O homem matou o menino. Moisés disse: acabas de matar um inocente sem que tenha causado morte a ninguém. O que fez é uma ação inusitada. O homem respondeu: não te disse que não poderás ser paciente comigo? Moisés disse: se da próxima vez voltar a perguntar algo, então não permitas que te acompanhe e me desculpa. Eles foram andando até chegar a uma aldeia. Pediram comida, mas foi negada para eles. Enquanto estavam andando no meio da aldeia, encontraram um muro caído. O homem sábio o reconstruiu. Moisés disse: pelo menos podia pedir o pagamento para esse trabalho. Com o dinheiro, podemos comprar comida. O homem respondeu: vejo que você não teve paciência ao estar comigo. Aqui nos separamos. Eu vou revelar para você aquilo que você não teve paciência para saber.
Quanto ao barco, pertencia aos pobres pescadores do mar e achamos por bem avariá-lo, porque atrás dele vinha um rei que se apossava pela força de todas as embarcações. Quanto ao jovem, seus pais eram fiéis e temíamos que os induzisse à transgressão e à incredulidade. Quisemos que o seu senhor os agraciasse em troca com outro filho puro e mais afetuoso. E quanto ao muro, pertencia a 2 jovens órfãos da cidade, debaixo do qual havia um tesouro deles. Seu pai era virtuoso, e seu senhor determinou que alcançassem a puberdade para que pudessem tirar o tesouro. Assim, Moisés soube que a outra pessoa mais sábia e com mais conhecimento que ele. Os filhos de Israel ficaram perto da montanha chamada Atur. Moisés subiu na montanha e conversou com o seu senhor. Por isso, Moisés é conhecido como aquele que conversa diretamente com Deus. Moisés implorou a Deus para poder vê-lo. Disse ao seu senhor: Ó Senhor meu, permite-me que te contemple. Não me verás, mas olha para a montanha. Se permanecer em seu lugar, ver-me-ás. Deus disse a verdade. Quando a majestade do seu senhor resplandeceu sobre o monte, este se reduziu a pó e Moisés caiu esvanecido. E quando voltou a si, disse: Glorificado sejas, volto a ti contrito e sou o primeiro dos fiéis. Deus mandou Moisés falar com seu povo e lembrá-los das dádivas com as quais foram agraciados. Moisés deixou no seu lugar seu irmão Arão para cuidar do povo e preservá-los do erro. Porém, Moisés foi avisado por Deus, no monte, que seu povo desviou-se do caminho da senda reta. Um homem chamado Samaritano fez um bezerro com as joias e o ouro que tinham. O bezerro emitia mugidos. Os filhos de Israel começaram a adorar o bezerro. Moisés voltou zangado e sentiu pena por seu povo. Ele disse: Ó povo meu, acaso vosso Senhor não vos fez uma digna promessa? Porventura o tempo vos pareceu demasiado longo? Ou quisesse que vos açoitasse a abominação do vosso Senhor e por isso quebrasse a promessa que me fizeste? Eles responderam: Nós não quebramos a promessa que te fizemos por nossa vontade. Todos nós fomos obrigados a carregar os ornamentos pesados do povo. Ele fez o bezerro e disse: Eis o vosso Senhor. Moisés expulsou o samaritano, que foi banido e proibido de falar com as pessoas. Ninguém falava com ele também. Deus revelou os 10 mandamentos para Moisés. O povo ouviu os mandamentos, mas não entendeu nada. Ó Moisés, transmite você mesmo que foi revelado por Deus o Altíssimo. Nós temos medo de morrer. Moisés disse: Adorai o Deus único sem parceiros. Não jurem querendo mentira. Preservem o dia de sábado só para as orações. Honrai vossos pais para viver mais na terra. Não matem e não pratiquem adultério. Não roubem e não façam testemunho falso. Não olhem para as casas de vossos amigos. Não desejem as esposas dos outros, nem seus escravos, nem seus bairros, nem seus bezerros e nem seus burros. Puxa, vovô, essa é uma história muito interessante e também cheia de lições. Aprendi muito.
النهاية. Fim. Jornada para Meca. Inspirado na jornada de Ibn Battuta. Quando chegar ao Cairo, você deve procurar Ibn al-Mudafar. Ele é um amigo de nossa família. O sol me guia durante o dia e à noite as estrelas são minhas companheiras. Os viajantes me alertaram que o perigo espreita em cada curva no caminho até Meca. Mas eu acredito que aqueles que desafiam os grandes perigos terão grandes recompensas. Histórias animadas sobre o Islã. Senhora, por favor, chega de derramar sangue. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu Porque mandei. eu sou muçulmana. Pelos deuses, você será morta. Por Deus, eu viverei. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Obrigada, Deus, por sua misericórdia e por salvar Ismael e a mim durante todos estes anos. Você está me dizendo que todas essas mercadorias vieram de Meca? Eu as comprei em Meca, meu senhor, mas elas vieram da Índia, Istambul, Grécia. Veja essas espadas, vieram de um país nórdico chamado Escandinávia. Eu embarquei tudo e estou navegando para a Índia. Faremos uma fortuna. Mas tudo isso à venda no deserto?